CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Agora sim, Adriana Miller aqui com a gente, psicóloga, terapeuta familiar. Hoje nós vamos falar sobre terapia com IA. Doutora Adriana, a senhora tem ouvido muita gente falar sobre isso? Chega paciente no consultório, às vezes falando que deu uma pesquisada na IA até chegar no dia da terapia. É um perigo danado, né? Pois é, Johnny. Então, tem sim, tem acontecido com relativa frequência as pessoas chegarem e falando que fizeram uma pesquisa, né? Assim, eu fui bater um papo antes. Vamos pensar assim, até o ano passado eu costumava dizer que as pessoas têm resistência em procurar terapia, então elas vão esticando a corda, elas conversam com os amigos, não dá certo, aí depois elas vão, conversa com o vizinho, conversa com o estranho, conversa com o taxista ou o cara do Uber, aí quando não deu mesmo, aí elas procuram a terapia. Hoje em dia, depois do taxista, do cara do Uber, eu ainda vou colocar a IA. Conversam lá com a IA e quando realmente não encontraram uma resposta, aí eles vêm para a terapia. Algumas perguntas mais diretas, se eu colocar aqui agora, numa inteligência artificial qualquer, ela pode me dar uma resposta objetiva. Sim. Imagina, eu coloco aqui alguns sintomas de ansiedade, ela pode me dizer se é ou não é. Sim. Mas essa conversa com a inteligência artificial pode levar para caminhos super obscuros, difíceis, não tem a empatia, o olho no olho, né, doutora Adriana? Isso. Como é que essa IA vai analisar o contexto familiar daquela pessoa, do ambiente de trabalho? É muita complexidade, né, para um ser humano. Isso. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, né, Johnny? A gente já falou aqui sobre inteligência artificial em outros momentos e falamos de que é importante a gente entender a inteligência artificial como uma ferramenta, né? E aí eu imagino, assim, do ponto de vista emocional, se a gente pega essa ferramenta, é como se fosse um diário, né? Quantos de nós não tivemos um diário onde a gente ia, relatava o que tinha acontecido durante o dia, desabafava lá os nossos sentimentos, pensamentos, nossas angústias, nossas dúvidas, né? Também pode se aproximar um pouco de livro de autoajuda. Quantos de nós já não comprou, já não tem lá guardado um livro de autoajuda que ajudou fez com que a gente refletisse ou pensasse sobre alguns caminhos, né? E o que aconteceu? Por que eu acho que esse tema também a gente trouxe ele aqui? Porque passou no Fantástico, né? O Fantástico Isso. de domingo agora, a Renata Ciribelli, ela simula, acompanhada por um psicanalista, um atendimento. Ela faz 4 dias de bate-papo com a IA. E o que a gente vê de forma clara, se os ouvintes não viram, acho que vale a pena dar uma olhada, porque quais são os alertas que vêm nessa experiência que ela fez, né? Primeira coisa que fica muito clara, a inteligência artificial, ela tem um pensamento linear. Então, a pessoa começa uma conversa num sentido e ela mantém aquele sentido. Então, eu começo falando de angústia. O segundo, terceiro, quarto dia, a experiência foi só de 4 dias, mas eu diria nos próximos todos os dias, ela vai ter aquele ponto, angústia, como o tema central. Ela não vê as variações, ela não entende, ela não consegue perceber as variações que existem na temática humana, né? Que a gente às vezes está angustiado, outras vezes a gente está em dúvida e em determinado momento, vai spoiler aí, mas a Renata vai piorando a situação, né? E chega no último dia, ela fala, mas eu estou aqui com uma ansiedade, meu coração está batendo muito forte, eu tô com medo, será que é um ataque cardíaco? E aí baseado no fato de que desde o começo, é um pensamento linear total, que desde o começo a conversa era sobre angústia,
fica falando, não, respira, vai dar certo. Isso é um ataque, é muito comum as pessoas terem ataque de pânico e terem esses sintomas, mas eu não vou ter nada mesmo, é assim mesmo. Bom, e depois eles param, a IA continua afirmando que é assim mesmo, né, que ela relaxe, daqui a pouco isso vai passar. E se persistirem os sintomas, um médico deverá ser procurado, né? Como uma propaganda na televisão. E aí, quando depois eles vão conversar sobre isso, o psicanalista fala, e eu acho que é a reflexão que todos nós devemos ter, que poderia ser um ataque cardíaco. E não é percebido pela IA porque ela está focada na angústia, na ansiedade, no tema inicial. Então, acho que esse é um ponto muito, muito importante. A gente precisa entender que, apesar de ser IA e esse I significar inteligência, não é uma inteligência no sentido humano da palavra, que percebe alguns detalhes de tom de voz e do que a pessoa está falando e definitivamente não tem empatia, né? Porque essa é uma característica totalmente humana, tem a ver com os nossos neurônios espelho, ou seja, o reconhecer no outro algo que é do ser humano, né? Então eu olho e eu entendo para além das palavras, para além daquilo que está sendo verbalizado e considero a complexidade. Vou pegar esse ponto que a senhora trouxe, muito importante. Imagina que essa pessoa está angustiada ou esteja angustiada naquele momento, né? O sentimento de angústia ele foi provocado por alguma situação momentânea, não faz parte do ser daquela pessoa. Todos os dias ela está ali leve, feliz, trabalhando, uma rotina tranquila e de repente ela está vivendo essa fase. O psicólogo ele tem a capacidade de entender que é uma fase e que é um momento, um recorte ali no período temporal. A IA, ela não vai entender essa complexidade. Aquilo ali foi provocado por uma perda ou por uma situação que te deixou triste. E isso tem que ser tratado como algo pontual, né, doutora Adriana? Eu acredito que seja. Exato. É a complexidade humana. Eu acho que vai demorar muito tempo para a IA poder captar e entrelaçar todas essas variáveis, né? Porque ela é muito dos fatos, dos dados, de coisa mais prática, né? Essa complexidade humana, eu acho que vai gerações e gerações de inteligência artificial. Até um dia que ela se torne inteligente, aí talvez a gente mude essa nossa conversa. Mas agora, eu acho que a gente precisa entender o seguinte. Eu pego o meu celular, porque além de tudo é um terapeuta de bolso, né? Tem a pesquisa que mostra que as pessoas têm usado a inteligência artificial nesses momentos de angústia, porque está ali na mão, 24 horas, qualquer dia, qualquer horário, não tira férias, né? Então está ali, terapeuta de bolso, não julga, é sem julgamento, claro, não é aquele, mas eu te falei. Ela não vai falar que te avisou. E nem assim, isso aí está totalmente errado. Não, ela sempre diz sim para o que você está falando. Ela sempre concorda com você, ela sempre vai dizer que aquilo está bom, né? E o terceiro ponto, então assim, não julga, está ali disponível 24 horas e não tem dinheiro envolvido. Então, tá, ok, isso tá ali colocado, então facilita, todo mundo pega, qualquer um de nós pode pegar a inteligência artificial e conversar com ela, né? O que é importante a gente considerar? Primeiro, que é uma conversa linear, que a gente já falou. E tem outros 2 pontos que a gente fala depois. Depois do Repórter CBN. Repórter CBN, que é rapidinho, viu? CBN e a família de volta, hoje conversando aqui com a doutora Adriana Miller, psicóloga, terapeuta familiar, sobre utilização de IA para fazer terapia.
E a senhora estava pontuando algumas questões importantes antes da gente ir para o repórter. Vamos recapitular, doutora Adriana, os pontos que a senhora colocou aí? Então, acho que a primeira coisa é essa questão muito linear, né? Então, eu vou pedir para todas as pessoas que estão nos ouvindo tomarem muito cuidado com isso, tá? O ser humano é muito mais complexo. Inclusive, tem uma coisa interessante, Johnny, faz alguns anos, assim, logo que eu me formei, a gente tinha um padrão de atendimento que era ensinado na faculdade e tudo, mas baseado na neutralidade. Então, tinha toda uma orientação para que o terapeuta não se envolvesse, não chorasse, não demonstrasse emoção. E tinha alguns protocolos, assim, algumas perguntas que a gente deveria fazer. Eu nunca gostei muito disso, porque eu sou muito espontânea, né? Então, eu não consigo encontrar uma pessoa que está chorando na minha frente sem levantar, pegar um lenço, entregar, trazer uma água, sabe? Eu acho que isso faz parte do meu jeito de ser no mundo, né? Então, nunca fui muito desse jeito. E eu ouvi, mas ouço até hoje com muita frequência as pessoas falando comigo. Eu aqui me sinto acolhida ou acolhido e você trata a gente de uma forma humana. Porque o que elas estão falando nessa hora? A emoção, o acolhimento e a orientação não protocolar faz o outro reconhecer que está sendo ouvido, né? O que eu percebo com essas questões da IA, nessas conversas, esses bate-papos com a IA, é que é tudo muito fácil, né? Sempre está concordando com a linha de raciocínio da pessoa, não consegue entender as complexidades. E um ponto que eu acho que tem um ponto anterior, porque eu quero encerrar com o que eu acho que é o fundamental. Não vai fazer as coisas por você, mas aí como um livro, como um diário. Então, é um ponto, pode usar, claro que as pessoas estão usando, a gente não vai fechar os olhos para isso, mas leva para a terapia, assim como as coisas que se escrevem num diário, a gente leva para a terapia, algo que a gente leu num livro de autoajuda, leva para a terapia. Para quê? Para que no espaço com outro ser humano, você possa elaborar todos esses pontos, por que fez bem para você, por que não fez, de que forma isso se alinha com a tua história de vida, revela valores que são importantes para você, com o que você já fez que foi bem sucedido na superação de uma ansiedade, de uma angústia, por que você concorda com tal ideia ou discorda de tal outra, né? Por que você se sente indignado com algumas situações e não com outra? E vê só, em todos esses exemplos que eu fiz agora, dentro, como se fosse numa sessão de terapia, a pessoa levando uma conversa de IA para uma sessão de terapia, eu fiz algo, Johnny, que nenhuma IA faz. O quê? Eu perguntei. A terapia é uma pergunta. Com base no que a pessoa te falou ali. É uma troca. A pessoa fala uma coisa, eu escuto, eu devolvo com uma pergunta para entender melhor, para ajudar a pessoa a refletir sobre aquilo, eu amplio contextos. Eu ajudo a pessoa, eu vou caminhando junto com a pessoa na construção de algo que é possível, que é viável. O Paulo Freire chamava isso de inédito viável. É uma coisa, algo que ainda não existe, um comportamento novo, um novo posicionamento na vida, né? Que é novo, portanto inédito, mas que é viável, a pessoa pode fazer aquilo, né? A pessoa pode controlar aquela angústia a partir do momento que ela reflete sobre os gatilhos, que ela reflete sobre os momentos e as motivações para ter aquela angústia ou aquela tristeza profunda ou aqueles pensamentos obsessivos, e começa a criar estratégias que são coerentes com ela mesma, né? Que são possíveis para ela, para superar esses comportamentos e então chegar em algo que é viável para aquela pessoa
apesar de inédito, e poder viver, então, né, essa nova, a melhor versão, né, que a gente sempre fala aqui. Tem alguns ouvintes mandando mensagens. O Hélio diz que já fez uma terapia com IA, ou já fez perguntas para IA quando ele não estava se sentindo bem, e não recomenda. Justamente porque ele achou previsível demais a conversa. Ela dá a resposta rapidinho. Mas ele diz que já fez terapia também e usou muito livro de autoajuda. Então, o livro complementava a terapia e ele disse que achou muito bom nessa época. Tá vendo? É complementar. Né? A gente leva para conversar sobre isso. Ou então, quando eu volto para casa, eu pego o livro e, poxa, isso aqui faz sentido. Essas sacadas é de humano com humano, porque, claro, quando a gente está lendo um livro, foi um ser humano que escreveu aquele livro, né? Pelo menos até hoje, né, hoje Johnny? tá sendo, exatamente. Tem uma participação muito legal aqui também, Johnny. Recebi de uma amiga minha, que ela fez o seguinte, tá ouvindo aqui o cotidiano. Ela mandou assim, uns dias desses, Adriana, deu um chega pra lá numa amiga minha, porque ela tava usando IA pra discutir os problemas. Aí vem o plot twist da história agora, Johnny. Inclusive, falei pra ela que a IA não pode fazer isso que eu estava fazendo com ela, que era o quê? Puxar as orelhas. E assim, essa minha amiga, eu vou até confidenciar aqui, Adriana, que ela é uma pessoa que ela é ótima conselheira. E eu acho que é um pouco disso que a gente está trazendo aqui também, né? Que a IA, ela é previsível, não existe um diálogo, né? Uma troca. E esse puxão de orelha, quando a gente vira para um amigo, né, Johnny, fala assim, isso aí não é tão legal, vamos melhorar isso. Não tem essa possibilidade, né, Adriana? Exatamente. Gostei muito desse comentário, né? Porque mostra o que eu estou chamando de ser humano, né? Como a IA ela vai sempre concordar com o que você está falando, então ela vai sempre te deixar numa área de não mudança. Eu ia falar zona de conforto, mas não, porque você está angustiado, você não está se sentindo bem. Então, você está desconfortável, mas ela te mantém ali, com esses pensamentos lineares. Um amigo não, um amigo vai fazer as perguntas e vai falar, vai mandar real, né? Que o pessoal fala. Vai falar as coisas que ele está percebendo em te conhecendo, em sabendo quem você é. Qual o problema também de uma IA que vai confirmando o que a gente já sabe, ou seja, vai mantendo a gente naquela situação paralisada e paralisante? É que quando a gente vai para o mundo e recebe os confrontos, né, as negações, a gente nem sequer desenvolveu habilidade para lidar com outros pensamentos, com outras atitudes, com situações diferentes de uma IA, porque, gente, né? E às vezes quando você se choca com o mundo real, vai descobrir sentimentos que você não sabe lidar, tipo a raiva. Exato. Imagina, alguém que está te contestando e a IA já estava dizendo que você está certíssimo, que é um lírio do campo dourado. Pois é. É muito complicado. Uma questão, doutora Adriana, existem alguns transtornos, né, que o paciente ele fica desestabilizado, né, tem variação de humor muito intensa, que ele está sempre ali naquele limite. Para esses pacientes pode ser muito mais danoso, né, quando a pessoa precisa de um acompanhamento mais próximo. Pode. Eu diria que é perigoso até. Eu realmente acho que a gente está lidando com a IA como se fosse uma brincadeira inofensiva. E eu acho que todas as vezes que eu tenho vindo aqui é para dizer que é uma ferramenta. Então, como ferramenta, ela não é nem danosa, nem benéfica, né? Agora, a forma como a gente utiliza pode fazer com que quadros graves sejam perpetuados e aumentados até, né? Uma tristeza pode virar uma depressão profunda, porque a pessoa não está desenvolvendo estratégias de superação daquilo, não está procurando a orientação correta. Ela está conversando com um equipamento que tem uma voz suave, doce. Eu te entendo, conte sempre comigo, blá, blá, blá.
mas tá bom, me entende, conte sempre comigo, mas eu preciso tomar um remédio. O que eu tô tendo é uma coisa grave. Isso é um médico que vai saber, né? A gente precisa ir para um psiquiatra para entender se aquele desequilíbrio emocional é assim mesmo, não é, o que eu posso fazer? Eu posso aguardar um tempo para entrar com a medicação, eu tenho que entrar com a medicação urgente, e o médico vai dizer isso em função de um histórico, né? Então, dependendo da situação de vida de cada pessoa, então é sempre... Eu costumo dizer que os psiquiatras, eles são os alquimistas do século XXI. Então é isso, é uma alquimia, não é uma fórmula exata, que é o que o Hélio falou, né? Você vai conversar e é previsível. Eu me lembrei agora de uma reportagem que eu li outro dia na Agência Brasil, falando sobre a solidão, que a Organização Mundial da Saúde disse que quase 1 milhão de pessoas morrem todos os anos por causa da solidão. Muitas dessas pessoas têm problema de relacionamento, estão vivendo alguma dor, algum conflito, não tem com quem dividir. E aí vai para o computador, no primeiro momento consegue ter as respostas. O convívio social, a troca, uma atividade em conjunto pode também ser remédio, né, doutora Adriana? É muito mais remédio do que qualquer bate-papo com um computador, né? E é disso que a gente está falando. O ser humano adoece o outro ser humano quando são relações tóxicas, mas o ser humano cura outro ser humano quando são relações de incentivo, né? Mesmo que seja um incentivo de puxão de orelha, igual a amiga do Adalberto falou, né? Ou incentivo mesmo de vamos juntos fazer tal coisa, né? Então, também a gente já falou aqui, tá com dificuldade em sair do sedentarismo, chama uma pessoa amiga para ir junto, né? Cria essas parcerias. Tá triste em casa, vai para algum grupo, né? Vai para uma igreja, entra num grupo social, né? Não precisa falar nada, não precisa se abrir, não é com essa intenção, é com a intenção de ter essa conexão social. Tem aquele livro, Johnny, do Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe, ele nasce sozinho num planeta e depois ele sai viajando pelos planetas para conhecer as realidades dos outros planetas. Eu costumo dizer o seguinte, Deus, o universo, é muito claro na mensagem que ele manda para a gente quando ele faz a gente nascer num planeta que tem 8 bilhões de habitantes. Não é para a gente ficar isolado. Sabe, a mensagem é clara, né? Inclusive, né? Então, a gente tem que interagir uns com os outros. De novo, tem algumas pessoas que são tóxicas, as relações não são boas. A gente não precisa interagir com essas, mas convenhamos, né? Em 8 bilhões de pessoas, vai ter uma meia dúzia que dá para a gente trocar uma conversa, se sente bem junto. É aquela pessoa que estica a mão, estende a mão, dá o ombro amigo, né? O colo de mãe, que a gente costuma falar, né? A casa de vó. Então, todos esses contextos de acolhimento existem no mundo humano, né? Nas interações aí podem até pensar com pet também. A diferença é aquilo que a gente falava muito durante a pandemia. Você pode conversar com o seu pet, você pode conversar com a sua planta. Isso não tem problema nenhum que você está botando para fora essas emoções. O problema é se eles responderem, né? Se eles começarem a falar de volta com você, aí... Tipo aquele filme famoso da Sessão da Tarde, do Tudo Little. Isso. Mas o ser humano não. Com o ser humano a gente interage. Então, tá vendo? São essas complexidades do afeto humano que não tem inteligência artificial que alcance. E quando você está perto de alguém que você ama, ou o seu pet também, isso joga química ali no cérebro endorfina total, né? Isso é isso que nos mantém vivos e conectados, né? É quando a gente começa a ver que a nossa vida tem sentido para a gente, para os outros, para um coletivo mesmo, né? O coletivo nos abastece também. Professora, doutora, a gente está aqui começando o nosso programa falando sobre a igualdade.
né, do salário, a gente falou sobre o trabalho também, e todo esse contexto que você trouxe sobre as conexões, sobre a gente não ficar isolado. O ouvinte Jonathan mandou uma mensagem aqui pra gente com uma pergunta. O trabalho pode ser benéfico nessas horas, mas o home office acaba deixando a pessoa muito isolada. A gente está falando do âmbito de tecnologia, né, de inteligência artificial, e também de um período onde cada vez mais profissões, a gente tem pessoas trabalhando de casa. Muitas moram sozinhas, não têm um pet, às vezes uma planta, não tem um familiar ali para poder conversar. Isso também pode ser um problema, pode ser um incentivo, entre algumas aspas, negativo para a pessoa ficar mais isolada desse mundo, desses 8 bilhões de pessoas que a gente tem? Isso, eu gostei da ideia da pergunta do Jonathan, porque é exatamente isso, né? Talvez especificamente o home office não seja o problema, né? Desde que a pessoa tenha vínculos sociais. Então, eu fico lá em home office porque a minha empresa é em outro país. Então, não dá para eu ficar indo presencial sempre. Ok. Agora, eu saio, eu encontro com os meus amigos, eu vou visitar minha família, eu vou para uma academia, eu encontro outras pessoas, eu interajo com outras pessoas, ok. Agora, eu utilizo o fato de eu já estar no home office para ir fazer terapia online, para ir jogar online, para ir acessar um vídeo de um app de atividade física e fazer online. Aí não tá legal, porque eu não estou tendo uma troca com outras pessoas. E a gente precisa disso o tempo inteiro, né? Não o tempo inteiro, mas é crucial até para a nossa saúde mental mesmo. A gente precisa muito, a gente não nasceu no planeta do Pequeno Príncipe, né? Tem então só a rosa. Isso, que por acaso estava lá, né? Bom, né? Mas... E eu fico pensando, Adriana, a gente falando dessa questão da revolução tecnológica, da IA. Gente, como que é bom o olho no olho, né? Você conversar com a pessoa ali, olhando realmente no olho dela, sentindo ou tentando pelo menos, capturando um pouco como é que tá o sentimento dela. Não tem IA que vai substituir isso. É uma ligação, às vezes, de áudio, se tiver alguma limitação, né, você não consegue ir até a pessoa. Pode ser uma ligação de vídeo. E presencialmente, eu acho que é muito isso que a gente tá falando, né, Adriana? É diferenciado e é o que realmente vai fazer a diferença na vida da pessoa. Exato. Esse olho no olho é a grande mudança do ser humano, é isso. Porque a gente olha no olho da outra pessoa, a gente entende. Quer dizer, a gente fala olhar no olho, mas de verdade a nossa visão, ela capta todas as expressões faciais, né? Olho, nariz, boca, musculatura, a gente entende o que aquela pessoa... Porque as pessoas às vezes, no consultório isso fica muito claro, né? Se controlam para não chorar e você entende que a pessoa está se controlando para não chorar. O olho enche de água, ou então a boca fica de uma determinada forma que você entende. Isso gera... em todas as pessoas que estão vendo, um sentimento de solidariedade, de empatia. A gente reconhece aquilo, do mesmo jeito que quando uma pessoa sorri, do mesmo jeito que quando uma pessoa boceja, né? Então, assim, esse neurônio espelho, ele existe exatamente para a gente se conectar melhor uns com os outros. Doutora Adriana, obrigado por mais esse Nossa. comentário. A gente adorou. Daria para fazer um programa inteiro especial. Porque é isso, né, Adriana? É conversa, gente. Nada substitui isso. a conversa ali com Isso. pessoas. É por isso que o CBN e a família é tão bom, porque a gente vai conversando, vai abrindo nossa mente. Garanto que ninguém bate um papo bom desse aqui na IA. Não tem como. Não, isso. Eu acho que por enquanto, em vez de IA, é IA! E Foi aí? super bom a nossa conversa aqui. Adorei. E aí? Vamos resolver esse problema hoje, né? Bora Bater um conversar. papo, tem tempo que não acontece. E vamos tentando resolver, né, doutora? Exatamente. Muito bom estar aqui com vocês presencialmente. E quinta-feira que vem a gente conversa mais um pouquinho. A gente te espera.